ele veio com a chuva. Sim, ela pode chegar a qualquer momento, previsão de 40 milímetros, não é isso, Célio Ribeiro? Então, pro finalzinho do dia, hoje esquentou bastante, tá aquele sol de serra, sol forte, céu parcialmente nublado. Isso mesmo, William. Previsão de chuva típica de verão aí no final da tarde, né? Mas o alerta principal de risco geológico, 2 regionais com alerta forte, Pampulha e Noroeste, e 4 com risco moderado, Venda Nova, Centro-Sul, Oeste e Barreiro. Você sabe que eu moro para aquelas bandas da Pampulha, né? Na mesma região. E ontem eu tava tomando aquele cafezinho da tarde. Aí eu olhei pra cá e falei, meu Deus do céu, vai cair um pé d'água aqui. Dito e feito, foi eu chegar em casa, São Pedro foi um cara legal comigo, que eu tava de moto. Falei assim, bufa, cheguei em casa. E aí a chuva começou, ela começou a ganhar intensidade, ela foi ficando mais forte. A rua, eu olhava, parecia uma cachoeira. Eu falei, mas vai alagar tudo e vai trazer problema. E não foi diferente, Belo Horizonte foi atingida ontem por uma forte chuva, e ela muito rápida, extremamente forte. Alguns pontos alagaram, mas na avaliação da prefeitura, as bacias de contenção evitaram uma verdadeira tragédia. E olha, a gente não tem registro de mortes esse ano em função das chuvas aqui em Belo Horizonte, tá? Isso a gente precisa apontar, esse ponto, trazer isso como observação, porque eu acho que isso é um grande avanço. A Clarissa Guimarães, que está com a gente hoje. Ô Clarissa, os operários já estão trabalhando na Vilarinho, né? Boa tarde, minha amiga. Muito boa tarde, William Travassos, e para quem nos acompanha aqui no Itatiaia agora, é isso mesmo, viu? Continuam as obras na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, onde parte do asfalto foi arrancado nas proximidades do Shopping Estação após a forte chuva que atingiu Belo Horizonte no início da noite de ontem. O trânsito segue em uma faixa e a previsão da Prefeitura é que o trabalho termine hoje no fim do dia. De acordo com a Defesa Civil aqui da capital, choveu o dobro do volume esperado na região de Venda Nova. Um comerciante que pediu para não ser identificado conta que o asfalto acabou sendo arrancado por conta de uma obra em uma boca de lobo. Olha, aqui em frente à nossa loja, eles fizeram uma obra para fechar um bueiro aqui em frente, já tem mais ou menos 2 meses, mas eles não asfaltaram. Então a chuva veio, passou por baixo do asfalto e saiu levantando o asfalto e levando tudo. Essa noite eu não dormi, preocupado, que eu vi vídeos da Vilarinho, né? E não tinha como eu ter acesso à loja, não teria como eu vir aqui. Mas eu praticamente não dormi a noite toda. Muitos comerciantes que, assim como vocês, estão aqui há 20 anos, não quiseram gravar entrevista com a Itatiaia, mas estão muito revoltados, dizendo que esse problema acontece há 20 anos, que todo ano é a mesma coisa, que reclama e que nada acontece. Como é que era aqui antes no seu estabelecimento? Olha, aqui sempre teve enchente e até melhorou um pouco, né? Tá entrando menos água devido à obra que fizeram. Mas na minha opinião, a obra da contenção aqui da 12 de outubro está demorando muito. É uma obra para ser feita em 1 ano, 2, tem 5 anos que estão fazendo a obra, não terminam a obra e acaba a água descendo aqui para Vilarinho e continua dando enchente. O prefeito em exercício, Álvaro Damião, durante coletiva de imprensa na Avenida Vilarinho, reforçou que as bacias de contenção foram essenciais para evitar um problema ainda maior. A bacia de contenção da Vilarinho, que ainda não está 100% pronta, opera com 60% da capacidade máxima. Claro que a gente não está feliz, a gente fica triste pelos danos materiais que são causados, mas a gente ainda contabiliza vidas. Nenhuma vida foi perdida, a chuva foi muito forte, mais de 50 milímetros em apenas 1 hora, foi uma pancada de chuva que Belo Horizonte sofreu. Infelizmente, os danos acontecem e aconteceram, não foi só aqui na Vilarinho, mas as bacias que estão operando, aquelas que operam 100% e as que operam parcialmente, como é aqui na Vilarinho, 60% já está funcionando, e esse 60% é para segurar 60 milhões de litros d'água, que foram seguros inclusive, e que os danos seriam muito maiores. Essa é a nossa preocupação, preservar as vidas e obviamente não querer que aconteça danos materiais para ninguém. Eu já vivi essa realidade aqui várias vezes, principalmente aqui na Vilarinho, sei o que é ser comerciante aqui, o tanto que o comerciante sofre, mas para ele e para todos os outros que moram na região,
o nosso recado é simples, nós estamos trabalhando e trabalhando muito para poder minimizar os impactos da chuva. Conforme balanço da Defesa Civil, a capital recebeu 11 pedidos de ajuda em decorrência das chuvas e nenhum óbito foi registrado. A maior parte das ocorrências foram de alagamentos. Em Venda Nova, choveu 52 milímetros no acumulado de 2 horas. A água invadiu as avenidas Doutor Álvaro Camargos e Vilarinho. Já no bairro Branco, também em Venda Nova, um muro de arrimo desabou e atingiu a parede de um apartamento, comprometendo a estrutura de um outro. Como medida de segurança, o prédio com 4 andares e 8 apartamentos foi temporariamente interditado pela Defesa Civil e ninguém se feriu. Já na região oeste da capital, também choveu quase 52 milímetros em apenas 2 horas. O rio Arrudas transbordou, inundando a Avenida Tereza Cristina, que está interditada. A força da água foi tanta que o asfalto foi arrancado em alguns pontos. Já na região da Pampulha, no bairro Santa Terezinha, onde estão os córregos Sarandi e Ressaca, ele acabou inundando por conta do transbordamento dos 2 rios. Na rua Pequeri, alguns moradores perderam tudo. Repórter Clarissa Guimarães. Bom, turma, o negócio é o seguinte, quando a gente olha, né, esse caos, esse reservatório que construíram, ele tem uma capacidade X de armazenamento, está em torno de 60%, nós ouvimos aí o prefeito em exercício. E a água ali, depois que ela está no reservatório, eu estava perguntando aqui, ela tem alguma comporta? Não, na verdade ela vai escoando de forma mais suave, né? Para evitar um problema maior lá na frente. Pois bem, tínhamos um problema na via, houve o alagamento e aí o asfalto saiu, se desprendeu, buraqueira, caos na cidade alagada, né? Semáforo não está funcionando, vira um inferno. E aí você acorda no dia seguinte, né? Porque a chuva foi ontem à noite, e você olha para a cidade e fala assim, a cidade já voltou ao normal, à sua normalidade. Como é que foi isso? Você já parou para pensar no trabalho de zeladoria que é feito? A espécie do zelador que arruma a cidade e tem que arrumar rápido para ela voltar a funcionar, para você chegar no teu trabalho, para você conseguir passar numa via. A gente não está falando de grandes obras de infraestrutura de drenagem ou microdrenagem. A gente está falando em fazer a cidade voltar. E aí, amiguinho, a gente tem que chamar o síndico. Sim, eu chamei o síndico, eu chamei o zelador, é o subsecretário de Zeladoria Urbana, o Maurício Brandão. Maurício, a gente sempre fala da tragédia, né? Das obras que precisam ser feitas para evitar a tragédia, mas a gente não fala, às vezes, da capacidade que a gente tem de dar uma resposta para fazer a cidade funcionar. E não é um trabalho fácil. E a tua pasta é essa pasta que administra isso. Ontem, especificamente na Vilarinha, eu estava vendo aqui os números, o trabalho de gente que vocês colocaram ali, com maquinário, né, com aquele tempo de resposta para tirar um entulho, né, porque você não quer saber se foi por causa de um bueiro que estava aberto da Copasa que provocou isso, né, ou se foi uma outra coisa. Na verdade, você tem que limpar a via porque a cidade tem que voltar ao normal. Exatamente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na sua introdução foi muito bem falado, é exatamente essa a função da zeladoria, né? Dar uma resposta o mais rápido possível para a cidade voltar à normalidade, né? E isso é um trabalho contínuo, na verdade, né? É um trabalho que começou a chover ontem, né? Vamos começar esse trabalho para amanhã dar uma resposta. Não, isso é um trabalho contínuo que a prefeitura faz, mas, né, nesses momentos de maior impacto, né? Na hora do momento da chuva, a gente já começa a se organizar, já tem todo um cronograma, né? Toda uma equipe por trás disso. Ontem mesmo já começaram algumas intervenções de limpeza. É um trabalho que envolve não somente a zeladoria, mas a SLU, as coordenações regionais, o COP, né? Então é um grupo dentro da prefeitura que trabalha em conjunto para dar a resposta o mais rápido possível. Olha, eu quero até mandar um abraço para a turma da Defesa Civil, que eu recebi um alerta, falei que eu moro naquela região da Pampulha, falando o seguinte, ó, Defesa Civil, Avenida Heráclito Moura bloqueada, risco de alagamento, não trafegue em áreas de risco. Mais informações nas redes sociais da Defesa Civil BH. Recebi o alerta, falei, caramba, não vou nem pensar em sair de casa. E aí, no dia seguinte, eu já imaginei, falei, a rua vai estar um caos, né? Até porque, só pra gente ter uma ideia, né, 40 toneladas de resíduos foram recolhidos, né,
em função de toda essa tragédia. É muita coisa. É isso mesmo, né? Então, né, nós temos uma equipe toda envolvida nisso hoje mesmo, né? Na parte da manhã, no primeiro momento, já tínhamos equipes, né, nos pontos mais afetados, principalmente na Vilarinho, na Tereza Cristina. Então, em média aí, 10 caminhões, retroescavadeira, hidrojato, caminhão-pipa, equipe mais operacional. Então, né, em média, para cada uma dessas regionais mais afetadas, pelo menos 30, 40 pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho. Falo pela zeladoria, além das outras equipes da prefeitura, né, envolvidas no BH Trans, Guarda Municipal. A função da zeladoria é aquele zelador do prédio, né? Ou seja, não pode faltar água. Se faltou, ele tem que dar um jeito. Ele vai ligar para um, liga para outro. É aquele que cuida do jardim. Ou seja, quando a chuva destrói ali, ele vai lá, não, vou arrumar porque sujou aqui. A função é essa. Exatamente. A zeladoria, né, ela tem uma função ao longo do ano, que é um trabalho de prevenção, né? Mas no momento do impacto, principalmente relacionados à chuva, é dar resposta rápida e resolver o problema. Então, essa é a nossa função. Então, dá a resposta rápida, mas em alguns pontos, por exemplo, você tem 2 pontos críticos agora, né? Que fica difícil, você tem que dar fluidez no trânsito, mas o asfalto saiu inteiro. Sim. Então, quais são os 2 pontos agora que a gente tem em Belo Horizonte? Nos dois, né, os 2 pontos mais críticos foram na Vilarinho, em Venda Nova, e na Tereza Cristina. A Vilarinho, acredito que ainda hoje já vai estar liberada essa faixa que foi impactada, né, em função desse PV da Copasa. E na Tereza Cristina, que teve um impacto um pouco maior, um volume maior, acredito que até amanhã a gente vai ter uma fluidez bem melhor do trânsito, praticamente tudo liberado também. O senhor acredita, né, e eu quero que o senhor seja muito sincero comigo, que o tempo de resposta hoje que a sua pasta entrega para a sociedade é um tempo de resposta satisfatório? Na minha visão, sim. Acho Por quê? Porque existe um trabalho contínuo e todo pensado em conjunto com POP, Defesa Civil, que mesmo, né, durante a chuva nós já estamos planejando tudo que vai acontecer, o resultado. E não é um trabalho pensado de um dia para o outro. Isso a gente já tem um plano, que é o plano de contingência, onde a gente define, né, a ação de cada órgão, e ali a gente já sabe exatamente o que cada órgão vai executar. Então, eu acredito que nesse sentido nós temos uma resposta rápida. Bom, olha, região oeste, gente, 30 pessoas trabalhando, 3 retroescavadeiras, 9 caminhões. Região Venda Nova, 25 pessoas, 2 retroescavadeiras, 8 caminhões pipas, hidrojato e básculas. Região Pampulha, aproximadamente 27 pessoas, 10 caminhões pipas, hidrojato. E assim, são essas pessoas que estão cuidando da cidade, depois de uma tragédia, depois de um evento como nós tivemos dessa chuva forte. E é importante a gente falar sobre esse trabalho, né, de fazer a cidade voltar ao normal. Por isso eu fiz questão de convidar, né, o subsecretário da Zeladoria Urbana, o Maurício Brandão. Maurício, obrigado aí. Eu sei que não é um trabalho fácil, mas a gente conta muito com o trabalho de vocês, porque foi bom em alguns pontos a gente conseguir passar nos locais onde choveu muito, né? E você vê assim, ó, ok, a cidade está funcionando, né? Ou talvez não em 100% da sua capacidade, mas os carros estão conseguindo passar, as pessoas estão conseguindo chegar ao seu trabalho, até mesmo com dificuldades. Mas depois de uma chuva forte dessa, a gente tem que tirar o chapéu e falar assim, ok, o trabalho de limpeza e preparação da cidade está sendo feito. Exatamente, né? Agradeço pelas palavras e a nossa função é essa mesmo. Nós estamos, né? A gente entende a população no momento que acontece esse tipo de chuva, mas a nossa função é dar essa resposta rápida e conseguir deixar Belo Horizonte, né, na situação mais normal possível, no menor tempo possível. Então, Belo Horizonte é uma cidade resiliente e nós estamos aqui à disposição. Ô, gente, numa cidade que tem a topografia que tem em Belo Horizonte, onde a água, né, ela tá toda impermeabilizada, a água, ela desce com velocidade dos morros, né, vai em direção ao rio, e se essa chuva estiver concentrada, a gente vai ver o que aconteceu ontem, né? E graças a Deus, volto a dizer, não morreu ninguém. Perdemos bens materiais? Sim. Tivemos transtornos? Sim. Mas a cidade precisa voltar, né? As obras de drenagem e microdrenagem estão sendo feitas, a gente cobra e sim, isso tem que sair o mais rápido possível, mas é bom ver que a cidade se mobiliza e tenta voltar à sua normalidade o mais rápido possível para você, ouvinte da Itatiaia, poder chegar no seu trabalho, no seu médico, enfim, em casa com tranquilidade. Moção, obrigado aí, Deus abençoe a sua equipe, porque às vezes a gente sempre bate, né? Mas não fala. Pobre coitado, amigo, passou a noite inteira acordado
trabalhando com a equipe dele. Então, assim, eu acho que tá na hora da gente valorizar as pessoas que lutam pra gente fazer a cidade funcionar. Obrigado, Tamir. Deus te abençoe. Obrigado, estamos à disposição.